Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário do segmento de logística e também industrial GGRC11. E por que queremos falar dele? Exatamente porque ele ficou aqui na segunda posição, bem coladinho ao XPML, e aqui no topo do lado direito eu vou colocar um vídeo falando sobre o XPML, que foi exatamente o fundo que foi o primeiro lugar da nossa enquete, e daqui a pouco já iremos lançar a próxima enquete. E não esqueça, meus amigos, sempre dê uma passadinha aqui na nossa comunidade, que ela está recheada de informação para você, é muito conteúdo, muita qualidade, e você ainda chega aqui, vota nas enquetes e ajuda a escolher os novos fundos imobiliários, fiagros e ações que eu faço conteúdo. Então vem comigo, vem. No momento a cota do GGRC está custando R$115, meu amigo. Ouça bem, R$115. Mas nas últimas 52 semanas, bem recentemente, digamos assim, em abril, se eu não me engano, ele bateu essa mínima dele de R$98,30. De lá para cá se valorizou bastante. A gente vai ver isso daqui a pouquinho com mais detalhes. E nas últimas 52 semanas ele bateu uma máxima de R$125 praticamente. E o dividend yield dele é esses 10,10%. É nesse segmento de fundo imobiliário de tijolo, é um dos maiores dividend yields que existe. A gente vai ver daqui também a pouco uma comparação com os pares dele lá no site do Investidor 10. Tem essa possibilidade de comparação. E a valorização da cota nos últimos 12 meses foi de 9,70%. Aqui a gente vê que a máxima dele foi no dia 21 de outubro de 2022. Nesse período aqui, ó, a maioria dos fundos imobiliários e fiagros começou a perder valor no finzinho de outubro, ó, mas você vê que ele caiu muito na realidade. Aqui, ó, final de outubro ele foi caindo, ó, e caiu dessa faixa que estava acima de 120, caiu para essa faixa de 115 por aí, ó, 115, 117, 116. Só que ele teve essa queda gigante aqui no iniciozinho de janeiro. E por que aconteceu isso? Exatamente porque esse fundo tem lojas americanas. Um dos locatários dele é lojas americanas. Então, muita gente pensou que o mundo ia acabar. A loja americana faliu, o fundo vai pro buraco. E não esqueça, meus amigos, que o fundo aluga. Então, se as lojas americanas param de pagar, o que eles fazem? Coloca a loja americana para fora e arranjam um novo locatário pro local. O que acontece, que pode acontecer, é do fundo passar alguns meses para conseguir fazer esse despejo das lojas americanas e depois colocar um novo locatário naquele galpão logístico aqui no caso. Mas isso não vai fazer o fundo quebrar. Aí com esse tempo que ele passaria para fazer o despejo e conseguir um novo locatário, com certeza ia ter uma queda nos rendimentos por causa da questão da vacância. Quanto maior a vacância, menos rendimentos para os fundos, ou seja, menos rendimentos para os cotistas também. Mas isso não queria dizer que ia acabar com o fundo. Só que aí, passado aquela grande fase de desespero, digamos assim, e dessa queda assim absurda do fundo, que perdeu em pouco tempo muito do valor dele, ó, ele tava nessa faixa aqui. Foi mais ou menos na época que eu comprei. Eu comprei em dezembro, tava nessa faixa de 114, 113 por aí. Ele caiu muito, olha aqui, se a gente puxar daqui, do final, comecinho de janeiro aqui, ó, dia 4, até essa queda aqui, foi 14% de queda em alguns dias apenas. Só que depois o pessoal viu que isso aí não ia dar muito problema, né? Tanto que aí ele começou a dar uma recuperação, caiu de novo, recuperou de novo, chegou a 107, depois caiu de novo e aí bateu a mínima dele. A mínima dele foi alcançada aqui no dia 29 de março, R$ 98,30. Eu não sei exatamente o motivo, porque depois desse impacto inicial, digamos assim, a gente viu que os relatórios do fundo sempre ficavam mostrando que as lojas americanas continuavam adimplentes, ou seja, tava pagando os aluguéis. O pessoal ficou achando que a loja americana ia fechar as portas, não ia mais pagar aluguel, ia dar problema. E também tem aquela questão, né? Muita gente acha, o fundo vai cair agora, aí eu vendo agora, e quando eu ver que vai ter uma recuperação, aí eu começo a comprar de novo. Tem esse pessoal que é mais, digamos, sabido, né? Entre aspas, principalmente aquele pessoal que é trader, né? Ele faz esse tipo de coisa. Então, só que aí depois dessa data aqui, o que aconteceu com o fundo? Começou a se valorizar, como todos os fundos de tijolos começaram a se valorizar, principalmente a partir do comecinho de abril, alguns a partir do fim de abril, e agora já tem uma valorização bem alta. Você vê que o fundo se valorizou desse momento da mínima, que foi no finalzinho de março, até agora, que estamos praticamente no final de maio, ele se valorizou cerca de 17%, uma valorização muito top, e voltou pro patamar acima até do que eu tinha comprado. Na época que eu comprei na faixa de 113, e agora já tá valendo, tá 115 no momento, né? Então, você vê que eu já não tô mais no prejuízo. Eu tinha sofrido uma desvalorização e agora tá tudo ok, já tá valorizando na minha carteira. A gente verifica que o valor patrimonial da cota é R$125, ou
seja, apesar do momento ele estar custando 115, ele ainda está abaixo do valor patrimonial dele. Ele está com P sobre VP de 0,92, ou seja, está 8% descontado ainda. Naquele momento que ele teve aquela alta nas últimas 52 semanas, ele bateu o valor patrimonial dele praticamente. Foi 124,59, se eu não me engano. Então ele estava no valor patrimonial. Ou seja, ele nem estava caro, nem estava barato. Mas agora ele está com 8% de desconto e isso pode indicar um bom momento de compra. Lembrando, claro, que quem entrou naquele momento que estava 98 e pouco, aquilo ali pegou com grande desconto, estava na faixa de 20% de desconto. Agora está apenas 8%, mas ainda está descontado sim. Lembrando que a gente também não faz nem recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum fundo imobiliário Fiagro Ação. Você vai pegar esses números, vai estudar melhor e aí você decide se compra ou não compra. Lembrando, meus amigos, que quem não está inscrito no canal, se inscreva agora, deixa aquele likezão e também aproveite para ativar o sininho. A gente vê que o patrimônio líquido do fundo é de 1 bilhão e 16 milhões, ou seja, ele não é nem um fundo logístico gigante, grande, eu digo grande, que eles já estão na faixa de 2 bilhões ou mais, mas ele também não é um fundo logístico pequeno, que eu considero pequeno em torno de 500 milhões para baixo. Então esse aqui já é um fundo, digamos, que é um fundo logístico de porte médio, digamos assim. Pelo menos para mim, né? Pode ser que para você não seja. Esse tipo de fundo eu já começo a ver, olhar ele com intenção de comprar, tanto que eu tenho ele na minha carteira, no caso. E ele tem um bom número de cotistas, 103 mil. Não é um fundo de base 10, aqueles fáceis de comprar. Um fundo desse com 103 mil cotistas já é um fundo de respeito. Porque normalmente quando é um fundo de base 10 é fácil ter 100 mil cotistas. Agora quando é um fundo de base 100 já não é tão fácil. Ele já tem 103 mil cotistas, é porque ele já é considerado um fundo relevante no mercado. E ele tem uma liquidez média diária 1 milhão e 350 mil. Ou seja, é uma boa liquidez diária. Também não é nada de espetacular. Se você pegar os últimos 24 meses, ele distribuiu em média em torno de 90 centavos. E no momento, ele está distribuindo R$1,02. Ou seja, ele está com um rendimento atual maior do que o rendimento médio nos últimos 2 anos. E como eu sempre falo nesses fundos de tijolos, isso é o normal. O normal é que haja esse crescimento, porque esses fundos têm os seus aluguéis reajustados, o IPCA, pelo IGPM, como são aumentados por causa desses reajustes, são repassados para os seus cotistas. Então, o normal é que o valor suba. E aqui, esse rendimento, em termos de yield, representou 0,89%, que é um dividend yield legal para fundo de tijolo do segmento de logística. Até porque eu já comentei quem está assistindo os vídeos desse segmento, seja de logística, seja de shopping, vê que eles trabalham nessa faixa de yield entre 0,75 e 0,85, a maioria deles. Quando é acima de 0,85, já é um yield melhor do que a maioria, na média. Esse aqui já está nesse valor acima da maioria, que é nessa faixa entre 0,75 e 0,85. E aqui a gente vê os últimos dividendos distribuídos desde janeiro do ano passado. Então a gente vê que em janeiro do ano passado ele distribuiu 82 centavos, que foi aquela média, né? Aliás, abaixo da média do ano passado, essa média atual. E aí distribuiu 82 centavos, depois passou para 87, depois caiu para 85, depois subiu para 88, para 90. Ó, vai reajustando, tipo quase que mês a mês e 2 meses, os aluguéis, e esses reajustes que aumentam os rendimentos do fundo vão sendo repassados para os cotistas. Aqui 93 em junho, depois 94 em julho, depois caiu um pouquinho 86 em agosto, depois subiu para 90 em setembro, subiu para R$1,02 em outubro, depois R$1,08 em novembro, depois R$1,02 em dezembro e em janeiro caiu para 95 centavos, em fevereiro 95 centavos, ó, mesmo depois do impacto da loja americana, ele ainda continuou distribuindo mais ou menos o mesmo valor, teve aquela queda aqui de R$1,02 para 95, mas em fevereiro se manteve 95, em março se manteve 95 e aí no mês de abril R$1. E agora no mês de maio, como a gente já viu, foi pago R$1,02. Vindo agora para o site do Investidor 10 para trazer mais informações para vocês, comparando com os seus principais pares desse setor, a gente vê que em primeiro lugar está o AUZR. O AUZR na realidade é considerado um fundo híbrido, porque ele ataca em várias frentes. Ele é logístico, ele é industrial, ele é lajes corporativas, então ele é meio estranho, é diferente dos outros. E ele está ganhando, primeiro lugar, 12,81. Em segundo, também ele não é um fundo muito grande. Ele é interessante porque pelo menos já está nessa faixa de próximo de 1 bilhão.
bilhão. Por exemplo, esse fundo aqui, o PAT-L, eu não gostaria de ter na minha carteira, porque ele é nessa faixa de meio bilhão para baixo. Eu não gosto de investir. Eu não consideraria ele, só pularia para o HGLC. Tem 3,58 bilhão de valor patrimonial, ou seja, é o maior fundo desse setor, mas também, em compensação, ele é caro. Ele está em segundo lugar para mim. Em terceiro lugar, eu considero o GGRC. Então, para mim, o GGRC, nesse critério aqui de dividend yield comparado aos seus pares, ele está em terceiro lugar, maior dividend yield. Agora, em relação ao P sobre VP, ou seja, o desconto, eu não vou considerar esses três, porque meio bilhão para baixo, para mim, eu não considero. Que não é nem meu, pessoal, muita gente acha esse critério bom. Considerar esses fundos de tijolos, só o fundo de tijolo tem um patrimônio pelo menos de 1 bilhão ou mais. Então, por isso, eu prefiro não investir neles. Tirando esses três fundos, a gente vê que o GGRC está em terceiro lugar dos fundos mais baratos, porque o mais barato atualmente é o VILG, que está com 0,88, e o LVBI, dois fundos conhecidos também, o VILG e o LVBI, mas o VILG está com um probleminha, não me lembro qual é, mas ele está com um problema. Esse é um dos motivos dele estar descontado assim, 0,88. O LVBI eu não sei, mas o VILG eu sei que ele está com algum problema de alguma coisa, eu não sei exatamente o que. Deve ser por isso que ele está descontado. E você vê que aí em termos, ele está em terceiro lugar, mas em termos de yield, ele está bem melhor. Ele bate os dois aqui. Em termos de valor patrimonial, como eu já tinha falado, o HGLG é o número 1 e o nosso querido GGRC está em sexto lugar. Ele é o sexto fundo, maior valor patrimonial aqui na bolsa. E como eu falei, como o HGLG estava caro, 1,05, está 5% acima do valor patrimonial dele. As características do fundo, o objetivo, eu acho que eu já li isso aqui no relatório anterior que eu fiz sobre o fundo, e vou colocar aqui no topo do lado direito um cardzinho mostrando o meu último vídeo que eu fiz sobre o GGRC. Lembrando que é sempre bom, pessoal, você ver o vídeo anterior e ver o atual, porque aí você tem uma comparação, saber se o fundo estava pior, se ele evoluiu, se ele involuiu, piorou. Então é sempre bom você fazer essa comparação de relatórios anteriores para relatórios atuais. Então você vê que o GGRC tem como objetivo a realização de investimentos em imóveis predominantemente industriais e ou logísticos. Ele tem exatamente os dois, com a finalidade de locação atípica. Ele só faz locação atípica, o que é bom, porque locação atípica são aqueles contratos mais difíceis de serem quebrados, que são com prazos maiores, e quando são quebrados, o locatário tem que pagar pesadas multas. Então isso é bom para o fundo. Ou ele trabalha com essa finalidade de locação atípica ou venda. Tais finalidades têm que atender aos critérios e à política de investimento do fundo, descritos no regulamento do fundo. E a carteira do fundo possui atualmente 18 ativos imobiliários, com locação 100% atípica, totalizando 370 mil metros de área bruta locável, a ABL. Lembrando para quem não sabe, ou informando para quem não sabe, que a gestão é das Agros, a administradora, a CM Capital. Pessoal, só uma coisa que eu não tinha falado é que esse relatório que a gente está lendo agora é do mês de abril, como vocês podem ver aqui. Isso se refere aos dividendos divulgados e pagos agora no mês de maio, ou seja, esse relatório está bem quentinho, foi lançado semana passada. Então, vamos lá. Início das atividades do fundo foi em abril de 2017. Isso aqui são informações do fundo. Quantidade de cotas, 8.134.000. Valor patrimonial a gente já viu. Patrimônio líquido do fundo a gente já viu. Valor de mercado da cota, isso aqui no final do mês de abril, a gente não tinha visto, porque a gente viu só o atual e naqueles momentos de queda. Número de cotistas atual a gente também já viu. Ticker a gente já sabe. Isso aqui é o volume mensal de negociação na bolsa, como a gente já viu também quanto é a liquidez diária. Taxa de administração e gestão, 1,10% ao ano. A gente não fica claro em cima de que esse valor, mas eu creio que seja em cima do patrimônio líquido do fundo. Número de emissões do fundo, 5 emissões. O dividendo distribuído a gente já viu, R$1,02 nesse mês de maio. Área bruta locável a gente viu lá em cima, quando a gente iniciou a leitura do relatório. Esses comentários iniciais são bem interessantes, são exatamente aqueles que alguns outros relatórios chamam de comentários do gestor. Isso é sempre importante porque muda mês a mês, de relatório a relatório muda. Então, em relação ao fechamento do mês de abril, foi distribuído R$1,02 por cota, o que deu um dividend yield de 0,90% ao mês e anualizado de 10,76%, considerando o fechamento do mês com a cota de R$ 103,75, que a gente acabou de ver. Essa parte aqui da economia internacional e da política nacional a gente vai deixar
para você ler se você quiser. Importante, após 5 meses consecutivos sem registrar ganhos, o IFIX finalmente, isso no mês de abril, registrou uma alta de 3,52% em abril, chegando a 2.858 pontos. Ontem ultrapassou a barreira dos 3.000 pontos, a maior desde agosto de 2022, tanto que a minha posição na minha carteira de fundos imobiliários estava negativa e ainda está um pouquinho por causa do HCTR, mas está quase ficando positiva. Um tiquinho de nada de ficar positiva. Se não fosse o HCTR, já estaria positiva. E é porque eu comprei no momento, vários fundos no momento de alta. Se não fosse isso, já estaria positiva com certeza. Aí ele continua, a recuperação da cotação dos fundos imobiliários, principalmente por causa da queda da taxa de remuneração dos títulos públicos de longo prazo, que são indexados à inflação, ou seja, o IPCA, em parte por causa da redução do risco fiscal e o arrefecimento, ou seja, a diminuição da inflação. O GGRC foi um dos maiores destaques de altas do IFIX, como eu já mostrei isso para vocês lá no site do Status Invest, que o fundo teve uma grande valorização no mês de abril, com a valorização no mês de abril de aproximadamente 15,13% no mês, a segunda maior entre os 111 fundos que fazem parte do IFIX. Em um cenário de queda da inflação e taxa de juros, os fundos de tijolos, como eu venho falando nos meus últimos vídeos, tendem a uma performance melhor. Eu venho falando nos meus últimos vídeos que os fundos de tijolos, depois que o IFIX começou a crescer, estão ganhando valor. Todos estão se valorizando muito. O de papel não, mas os de tijolo estão. Tendem a uma performance melhor que os outros segmentos, não só por estarem com descontos relevantes em relação ao valor patrimonial, mas também por uma possível valorização dos seus ativos, em função do custo de oportunidade menor. No mês de abril, o fundo recebeu o valor de 4.231.000, referente à terceira parcela da venda do ativo Jeffer. A Sompo Seguros autorizou o pagamento de aproximadamente 800 mil ao fundo, referente ao período de locação indenizável do sinistro do imóvel Covolan, que é um dos imóveis que está com problema aqui do fundo. Esse valor vai ser contabilizado no caixa do fundo entre os meses de maio e junho de 2023, e isso vai reduzir o PDD, a provisão para devedores duvidosos, que isso não aparece na DRE do fundo, era para estar lá. Ele deve, eu acho que aparece no DRE como outras despesas, tá? Incluído dentro de outras despesas, mas em algumas DREs mais detalhadas tem lá PDD, aí tem um valor. Aqui não mostra, mas então é bom porque reduziu esse PDD aqui do fundo. E esse valor que foi pago pela seguradora vai representar rendimentos extraordinários, ou seja, rendimentos extras, né, de cerca de 10 centavos por cota. A Covolan, por sinal, segue adimplente em relação aos valores negociados no mês de abril de 2023. O fundo recebeu cerca de 310 mil referente ao aluguel do mês de março, que foi superior ao aluguel mínimo de 240 mil. Isso equivale a uma porcentagem sobre o faturamento conforme acordado em contrato. Então eles fizeram um acordo que ele paga no mínimo 240 mil e se tiver um faturamento adicional, uma coisa desse tipo, ele recebe ainda um extra. Ele recebeu aí 70 mil a mais. No momento, isso é muito importante ver, o fundo não apresenta vacância, ou seja, vacância é zero. Todos os imóveis, sejam eles do setor logístico ou seja do setor industrial, ocupados, plenamente ocupados. Em relação à atualização dos imóveis, no mês de abril, tiveram reajustes nos contratos dos seguintes locatários: o galpão logístico da Ambev, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e o galpão industrial da Copobras, localizado em João Pessoa, Paraíba. Isso vai dar um incremento de aproximadamente 1%, vou chamar 1%, na receita de aluguel do fundo. E em relação às visitas técnicas, que normalmente o fundo faz praticamente todo mês nos galpões dela, tanto de logística como industrial, no mês de abril foi visitado o CD Uberlândia, que está alocado pela Americanas, exatamente, que causou todo aquele rebuliço e aquela queda do fundo no mês de janeiro. E a visita teve como objetivo a verificação do estado de conservação do imóvel e o plano de execução de manutenções preventivas e corretivas, visando prolongar o máximo possível a vida útil do imóvel. O imóvel encontra-se em operação e apresenta um bom estado de conservação, necessitando apenas de reparos simples. Não houve registro de nenhuma patologia que comprometesse o imóvel e ou operação da inquilina. Normalmente ele sempre faz uma visita e essa parte aqui do texto ele copia e cola. Ele só muda isso aqui. Agora, se tem algum problema maior, ele também diz. Mas isso aqui é muito parecido com o que ele fala para todos os imóveis que são visitados todo mês. Eu acho legal esse perguntas e respostas deles. Alguns
algumas são bem interessantes, então a gente vai mostrar as mais interessantes aqui no caso. Pergunta 1, cota subindo, bons dividendos sendo pagos, quais os próximos planos da gestão para o GGRC11? A prioridade, é claro, é manter o portfólio atual saudável, tanto do ponto de vista dos imóveis como dos inquilinos. Para isso, estamos intensificando as visitas técnicas aos imóveis e monitorando a situação de crédito dos locatários. Eles estão de olho tanto nos imóveis como é que tá, se eles estão bem, se eles estão mal, e se os locatários estão com a situação de crédito dele legal, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com Americanas. É mais ou menos isso a ideia. Por outro lado, a gestão está analisando alternativas de crescimento para o fundo, desde que gere valor aos cotistas. Esse crescimento, conforme dito no relatório anterior, poderá acontecer por expansão dos atuais inquilinos ou novas aquisições. Pergunta 2. Após o pagamento de todas as tranches de Jeffer, qual será o patamar de dividendos distribuídos? As tranches, pessoal, é um nome bonito que ele colocou aqui para parcelas que estão sendo pagas essa Jeffer aqui ao fundo. Então, o patamar de dividendos estabilizado do fundo, sem receitas não recorrentes, que seria o caso desses pagamentos da Jeffer, vão ficar em 90 a 95 centavos, a depender de correções e retenções de caixa. Ou seja, ele está dizendo aqui em outras palavras, e você não vai poder estranhar, quem lê o relatório, que pode cair a qualquer instante os valores pagos pelo fundo, cair de R$1, R$1,02, como foram nesses últimos meses, para 90 centavos, para 95 centavos, porque esses seriam os valores normais, sem considerar as receitas não recorrentes que estão acontecendo agora com esses pagamentos vindos da Jeffer. Interessante mostrar aqui, ó, a DRE do fundo nos últimos 3 meses, de fevereiro a abril, e aqui a gente percebe o valor das receitas, que é a soma de receitas de locação com lucros imobiliários com receita de renda fixa, e as despesas. A despesa aparece aqui, ó, um sinal negativo aqui do lado, para mostrar que isso aqui está reduzindo esse valor aqui. Então, aqui é o valor de administração do fundo, é um valor que eu considerei alto. Você vê aqui que é o padrão aqui, 852 mil, e no mês de março foi 665 mil. Aqui estão as outras despesas, é aqui que eu acredito que está aquela história da PDD. Aí o detalhe, você vai ver que no mês de março, o resultado do fundo, ou seja, o lucro do fundo foi 7 milhões 713 mil. Só que ele colocou mais 420 mil de caixa, que deve ter sido com aquele negócio de pagamento da Jeff e outras coisas, e distribuiu 8 milhões 134 mil, o que deu aquele R$1 por cota. Agora, nesse mês de abril, que foi pago agora, os dividendos no mês de maio, o resultado do fundo, o lucro do fundo foi 6 milhões 957 mil. Ele colocou do caixa mais 1 milhão 339 mil e distribuiu 8 milhões 296 mil, o que deu esse R$1,02. Ou seja, você vê que nos últimos 2 meses, ele distribuiu 100% do lucro obtido e ainda incluiu mais valor do caixa para pagar esse R$1 e esse R$1,02. Para mim, isso foi que provocou também esse crescimento grande do fundo. Muita gente viu assim, ó, é um fundo de tijolo, tá distribuindo um dividendo acima do normal, vou investir nele. Mas mal o pessoal sabe que esse valor que está sendo distribuído tem esse extra, esse valor não recorrente no caixa, ou seja, a qualquer instante pode cair. Quando o investidor, aquele mais sardinha, vê esse valor da distribuição de dividendo caindo, provavelmente vai pular fora e o fundo perde valor. Isso pode acontecer, então vocês fiquem ligados nesse detalhe aí. Aqui mostra o balanço do fundo e você vê que o fundo tem em imóveis 1 bilhão e 100 milhões. E ele ainda tem em disponibilidades mais aluguéis a receber, ou seja, caixa mais aluguéis a receber, na faixa de 47 milhões. Ou seja, basicamente o fundo tem mais ou menos de ativos 1 bilhão 148 milhões. Mais ou menos isso. Só que ele tem os passivos dele, as coisas que ele tem que pagar. Ou seja, ele tem uma CRI aqui a pagar de 60 milhões 251 mil e ele também tem outras obrigações no valor de 71 milhões 811 mil. Para quem não sabe, né, o patrimônio líquido do fundo é ativo menos passivo. Você pega os valores que você tem de ativo e subtrai os passivos. Então, fazendo essa conta, o patrimônio líquido do fundo é de 1 bilhão e 17 milhões no momento. Aqui a gente vai mostrar a tipologia, como é dividido em termos percentuais a quantidade de galpões logísticos e industriais. E a gente vê que no momento, nesse mês de abril, ele está distribuído em 37,94%, praticamente 38% é industrial, mas a maior parte é logístico mesmo, 62%. A gente vê que o índice de reajuste principal do fundo é o IPCA, 93%, é quase tudo. Aí tem um pouquinho de NPC para reajustar os aluguéis e um pouquinho de GPM. E em termos de ramo de atividade, a gente vê que o principal ramo de atividade dos locatários do fundo é o comércio varejista, cerca de 29%, até porque o maior locatário são as lojas americanas. Para vocês terem uma ideia, paga quase 2 milhões de aluguel mensal para o fundo. É o maior de todos.
muitos, quase 2 milhões de aluguel mensal. Então o comércio varejista está em primeiro lugar por causa da loja americana, deve ter mais alguma coisa, mas principal é isso aqui, loja americana. Tem 21%, cerca de 21% em metalurgia e siderurgia, mais cerca de 17% em alimentos e bebidas, mais 14% em química e petroquímica, mais cerca de 8% em têxtil, mais cerca de 6% em papel e celulose e cerca de 5% no agronegócio. E aqui, pessoal, quem quiser dar uma paradinha, uma pausa para ler melhor os detalhes aqui de cada um dos galpões do fundo. Eu vou passando aqui de leve e você vai olhando, você dá uma pausa. E quem não está inscrito, meu amigo, se inscreva no canal, deixa aquele likezão e ative o sininho. Não esqueça disso não. E agora a gente vai passar para a última página, que é interessante para você ver a localização dos imóveis. Então aqui a gente vê que os imóveis estão alocados, basicamente a maioria aqui na região sul-sudeste, a maioria está em São Paulo mesmo, que é o normal, padrão. Aí tem 2 aqui no Nordeste, tem 4 aqui no Centro-Oeste, e a gente vê que os principais e mais conhecidos locatários são a Ambev. A Ambev tem 3 galpões logísticos alugados. A loja americana, apesar de aparecer assim no pequeno destaque, é um dos principais galpões logísticos alugados, tanto que eu falei que é um dos maiores aluguéis. Se você prestou atenção naquele detalhezinho ali em cima que eu mostrei, tá mostrando o valor dos aluguel, da área bruta alocável e alguns outros detalhes do galpão logístico. A gente vê que também tem de conhecido aqui a Suzano, que é uma grande empresa de papel e celulose, e a Hering também, que eu até coloquei aí na thumbnail aí do vídeo. E meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!